bom? Bem-vindos de volta ao Alicerce da História, mais uma aulinha especial, uma aula marcante. Nossa marca é isso. Revoltas regenciais são revoltas que ocorrem durante o período regencial brasileiro, revoltas que explodem por várias províncias do Brasil e que trouxeram o medo do separatismo, que trouxeram o medo de uma configuração geográfica para o Brasil diferenciada do que a gente tinha no período do que a gente tem hoje. Talvez, se alguma dessas revoltas tivessem dado certo, a gente vai mostrar, elas teriam mudado drasticamente o nosso mapa, beleza? Essas revoltas regenciais têm um cunho bem marcado. Durante todo o período regencial, de 1831 a 1840, a gente vê mais de 15 revoltas regenciais. No Rio de Janeiro tem revolta, Pernambuco tem revolta. Mas são revoltas pequenas, né? São revoltas pequenas que não têm uma caracterização grande como essas aqui. Para nossa sorte, para a minha também, né? Claro que eu tenho que explicar isso tudo. Para você que tem que estudar para o concurso militar, para o Enem, para o vestibular, você só tem que estudar as 5 principais. Revolta dos Marês, Cabanagem, Sabe Nada, Balaiada e Farroupilha. Essas são as 5, tá bom? Mas existem outras, a gente tem que estar um pouquinho atento porque existem outras. É bom a gente perceber que esse período regencial é um período em que ocorrem várias revoltas. Mas por que a gente sempre dá uma atenção maior a essas revoltas aqui? Porque primeiro elas foram um pouco mais importantes e duradouras que as outras. Elas deram mais certo, eram mais bem organizadas. E segundo, porque elas acontecem de acordo com um programa geral no Brasil naquele período. Qual era o grande programa geral no Brasil naquele período? A partir principalmente de 1834? Não sabe? Não lembra? O que acontece em 1834? Vê lá o videozinho sobre a regência. Vou te deixar olhar o quadro e você vem comigo. Vou sair, Você vai escutar só minha voz. Estão vendo? Preste atenção nas revoltas. Todas elas ocorrem a partir de 1834. A primeira é de 1835, em janeiro já. Beleza? Ou seja, quer dizer, em 1834 acontece alguma coisa que vai ser o grande ponto marcante para toda a nossa estrutura regencial, que vai fomentar o surgimento dessas revoltas. O que vai ser isso? Vai ser o surgimento do ato adicional. Então, muitos historiadores vão brincar e vão dizer que o ato adicional é o grande estopim, é o grande começo para a explosão dessas revoltas, porque o ato adicional foi uma emenda à Constituição de 1824 que deu uma maior descentralização no país, deu uma maior autonomia para as províncias. E a partir do momento em que essas províncias tinham mais autonomia, houve o quê? Houve um surgimento de dinâmicas próprias nessas províncias e a porrada começou a comer, meu amigo. Professor, mas peraí. Tu não está me explicando bem essa parada, não. Sabe por quê? Eu vi o teu vídeo sobre a Confederação do Equador, eu vi o teu vídeo que você falou lá na crise do primeiro reinado, eu vi o teu vídeo lá sobre a independência do Brasil, eu vi o teu vídeo lá sobre o início do primeiro reinado, sobre a Constituição. Você me falou que a centralização política exacerbada por parte de Dom Pedro I acabou gerando uma revolta, acabou gerando descontentamento nas províncias. Dom Pedro I era muito autoritário, fechava o poder em suas mãos, ali no Rio de Janeiro. Então, de repente, as províncias começaram a se revoltar contra esse autoritarismo tão grande que vai ser exemplificado na Constituição de 1824. É verdade, isso está certo. Pô, professor, mas espera aí. Se a galera se revoltava contra a centralização autoritária de Dom Pedro, agora que a centralização não é mais evidente, agora a galera está com maior autonomia na província, eles vão se revoltar também? Sim, porque a história não é tão simples assim. Nem sempre 1 mais 1 vai dar 2 na história, porque a história não é exata. Olha só o que acontecia, preste atenção. A partir do momento em que a província ela tem um poder político próprio, ela tem uma certa autonomia, o que vai acontecer? Grupos que lá viviam vão começar a disputar a influência dentro desse espaço. É como se, por exemplo, a gente estivesse aqui numa sala em que quase ninguém quisesse ficar nela. Uma sala sem poder nenhum, sem poder político para nada. Aqui não se resolve nada nessa sala, tá bom? Nessa sala aqui, no máximo as pessoas passam. Ninguém vai querer ficar por aqui, ninguém vai querer ter o controle dela. Mas a partir do momento em que essa sala passa a ser o grande ponto de poder político,
vai ter elite brigando para estar lá no poder dessa sala. Então conseguiram entender mais ou menos? Por quê? Porque a partir do momento em que a província tem poder, a galera briga para exercer esse poder dentro dela. Beleza? E aí a gente tem dois grandes pontos. Primeiro é uma briga entre elites. E segundo, é uma galera que vivia em péssimas condições de vida, uma galera que vivia de forma bem precária, miserável no Brasil, né? Ou seja, os pobres, extremamente pobres, eles vão começar a tentar melhorar um pouco suas condições de vida. E aí vão surgir revoltas como, por exemplo, a cabanagem, que é popular, muito a mais popular do período. A gente vai ver, por exemplo, uma revolta como a revolta dos malês, uma revolta escrava, que não era novidade. Quando a gente fala em revolta escrava, a gente fala, ah, caraca aí, revolta dos malês. Mas, cara, a revolta dos malês foi só a mais famosa, foi só a mais bem organizada. Tá? Mas só que revolta escrava na Bahia, principalmente durante todo o século XIX, sempre foi uma realidade. Tem um livro do José dos Reis, ele trabalha bastante essa questão das rebeliões negras no Brasil. Então vamos lá, por partes, vendo o que cada uma dessas revoltas vai trazer para a gente. Só um paralelo aqui interessante. A gente não vai aprofundar cada uma dessas revoltas até por conta do tempo. Futuramente eu vou fazer um vídeo específico para cada uma delas, tá bom? Mas aqui você vai ter a base para fazer um concurso militar, para fazer um Enem, para fazer um outro vestibular. Vai ser a sua base, o seu direcionamento. Você vai ter um grande resumo de todas elas. Beleza? Então vamos lá. Revolta dos Malês, na Bahia, Salvador, seria explodida, né? Ocorreria a partir ali da madrugada do dia 25 de janeiro, onde estava sendo organizada uma festa para uma santa católica, Nossa Senhora da Guia. Uma revolta liderada por escravos, tá? Mas não contou apenas com a participação de escravos, houve também a participação de negros africanos ou não libertos, tá bom? Porque havia uma dicotomia, uma diferença entre o negro que era africano direto, que veio direto da África para cá, e dos descendentes de africanos que aqui viviam. Muitos chamam esses descendentes africanos de crioulos. Então, toda essa estrutura, né, acabava gerando uma própria dicotomia dentro dessa organização negra. A gente pensa na Bahia, a gente pensa, claro, num local, numa província extremamente negra. Um terço da população só era branca, o restante era ou mestiça ou negra diretamente. Beleza? Ou africana diretamente. Beleza? Escravos muçulmanos. Malês. Quando a gente fala em malês, muita gente vai trabalhar com a ideia de que malês é uma etnia. Não é. Malês não é uma etnia. Malês é uma denominação de um grupo que compunha várias etnias, entre elas a mais importante era o Nagô. Inclusive tem um jogo que está disponível lá no Play Store, para Android pelo menos, eu sei que tem, que eu já vi. Chamado a Sociedade Nagô. Um joguinho bem legal de RPG, rápido, tu mata ele lá em 2 horas, tu faz todo o jogo. Mas é um jogo bem simples, você pode usar na sua escola com o seu professor, você pode usar com o seu aluno também. E você pode aprender um pouco mais sobre essa revolta através desse jogo. Esse jogo ele vai contando, né, a história e tudo mais. Sociedade Nagô. Nagô porque Nagô era a etnia principal, a etnia mais forte dentro desse grupo de malês. Malê era um grupo de escravos que compartilhavam a fé islâmica, ou seja, eles eram escravos islamizados, escravos muçulmanos. Inclusive eles escolhem o final ali do período do Ramadã para explodir essa revolta, que seria em janeiro de 1835, naquela época. Beleza? Eles queriam o quê? Eles queriam fundar um califado, ou seja, uma monarquia islâmica, acabar com o poder católico na região e assumir o poder controlando a situação. O conflito, né, não chegou a explodir de fato de forma grandiosa, ele foi reprimido antes mesmo de explodir, porque ele foi delatado. Tem a figura da Guilhermina, que é uma mulher que vai ser a grande delatadora do movimento, enfim. A galera vai delatar o movimento, inclusive, por dentro. Inclusive, negros já libertos vão perceber essa movimentação e vão lá delatar, enfim. Mas o que destaca-se aqui é a grande coesão desse grupo. Era um grupo que tinha uma leitura, tá? Era um grupo que sabia ler, coisa que nem branco naquela época sabia muito bem. Tá? Era um grupo que sabia ler, porque para você compartilhar da fé islâmica você tinha que ter uma leitura. E era um grupo que também trabalhava como escravo de ganho. O que é o escravo de ganho? É um escravo que vai trabalhar de forma um pouco mais livre
dentro dos meios urbanos, né? É um escravo que vai ter uma espécie de profissionalização, ele vai ter uma espécie de profissão que ele vai fazer e aí ele vai ganhar. Parte do que ele ganha vai para o senhor dele e outra parte fica com ele. Isso permite com que mais ou menos em 9, 10 anos ele consiga comprar a sua própria alforria. Beleza? Isso é bem interessante, isso também vai dar uma capacidade de entrar por vários espaços urbanos e fazer com que esse grupo cresça ainda mais. Beleza? Essa revolta é reprimida. A gente vai perceber que revolta no Brasil escravocrata, né? Essas revoltas de escravos, elas vão tentar sempre atender aos interesses dos donos dos escravos. Então não era muitas vezes interessante matar esse escravo que se revoltou. No máximo açoitava ele, batia, punia, mas matar, você estava jogando fora um bem de um senhor. Então, claro que não era pensando no escravo, que a galera muitas vezes não matava esse escravo revoltoso, pensando, claro, no senhor. Beleza? A cabanagem é a revolta mais popular dessas aqui, muito popular, ela explode no Grão-Pará. Grão-Pará, que era um território, né, que compreende a Amazonas, era um território bem grande. Muitos livros vão colocar só como Pará, mas você também já sabe. Tá? Um grupo bem heterogêneo, mas formado basicamente por cabanos que viviam às margens dos rios, em palafitas, em cabanas. Galera muito pobre, situação difícil demais naquela região. Então aqui tem dois grandes pontos. Uma parte da galera quer colocar o governador da província para fora, porque não via nele os seus interesses atendidos. E a outra parte, a maior parte, era formada por cabanos bem pobres que queriam só melhorar de vida. Beleza? Líderes desse movimento, Félix Clemente Maucher, o Eduardo Angelim. Angelim não é sobrenome, é um apelido por conta da sua dureza ao tratar as coisas. Angelim é uma madeira bem conhecida por sua dureza. E os irmãos Vinagre, destaque para o Antônio e para o Francisco Vinagre. Eram 3 irmãos, mas o Antônio e o Francisco Vinagre chegou a assumir o poder nesse momento, beleza? Ele chegou a dominar a província através da capital Belém. Belém era uma cidadela de 12 mil habitantes, uma cidade pequena. Ele chegou a tomar o movimento e olha como é engraçado. O Félix Maucher, quando vai ao poder, ele fica ao poder durante 1 mês e meio, mais ou menos. E ele, quando chega ao poder, ele tenta inclusive afastar os cabanos do movimento. Ele diz que está tranquilo, vamos ficar de forma independente até que o Dom Pedro II volte. Só que não era isso que os cabanos queriam. Muitos cabanos e muitos historiadores vão defender isso, queriam de fato uma revolução social naquele espaço. Porque, meu amigo, quando o pobre se revolta, ele se revolta muito mais marcadamente radical do que qualquer outro. Então, há uma tentativa de aprofundar isso aqui. Quando a gente fala em povão, quando a gente fala em pobre, a gente está falando em escravo, indígena, mestiço, essa galera que verdadeiramente passava fome na região. E fome é o estopim para tudo quanto é revolta que a gente conhece. Beleza? Disputa interna, a elite vai ser sempre contra os cabanos, uma elite formada por portugueses, alguns deles maçons, o que vai fazer com que o governo dos cabanos odeie a maçonaria, odeie os portugueses. Tá bom? Depois que o Félix Maucher é assassinado, o Eduardo Angelim assume o controle da região. Ele tinha só 21 anos, não era nem da região, ele tinha nascido no Ceará, mas foi para lá. E ele era um seringueiro, trabalhou, né, com essa extração. E ele assume o poder na região, mas apesar da distância entre Rio de Janeiro e o Grão-Pará, a galera vai conseguir reprimir lá fortemente, através dos portos principalmente. E esse espaço aqui, essa revolta aqui vai acabar sendo bem reprimida. A estimativa é que mais ou menos de 20 a 40% da população morreu. Dá em torno de 30 mil pessoas, tá bom? 30 mil pessoas pobres morrendo nesse movimento, tá bom? Extremamente triste essa estruturação. E o que é interessante é que a cabanagem foi mais fácil reprimida, foi mais fácil colocada, enfim, porque grupos lá dentro entraram em disputa. Show? Vamos aqui, ó. Sabe Nada. A Sabe Nada corre na Bahia, uma figura ilustre de um médico que também era jornalista, era professor da Faculdade de Medicina, chamado Francisco Sabino, por isso tem esse nome, Sabe Nada. Ele reuniu grupos médios, né, ou seja, uma espécie de classe média na época, e eles formaram a ideia de uma república baiense, uma república que seria república até a volta do imperador enquanto maior de idade. Ou seja, quando Dom Pedro II tivesse com 18 anos, ele voltaria ao poder. Isso daria mais ou menos em 1843, mas a galera não sabia que no futuro ia acontecer algo que ia encurtar esse período para 1840.
né? Essa república baense teria como característica a libertação de escravos nascidos aqui, ou seja, não africanos diretos. Falei para vocês que tem essa diferenciação, né? Então, não africanos diretos são o quê? Descendentes de escravos aqui nascidos. Show? Essa virada é reprimida com força, mas grande parte dos seus líderes, inclusive o Sabino, não vão sofrer grandes represálias, até porque eles eram vistos como fiéis ao governo imperial. Tá bom? A Balaiada, outro movimento popular, ocorrido no Maranhão. Francisco dos Anjos, o balaio. Ele trabalhava fazendo ali com palha aqueles cestos, os balaios, não só ele, como outros. Ele vai entrar para o movimento, ele vai acabar sendo responsável pela radicalização desse movimento. Ele vai entrar para o movimento após uma das suas filhas sofrer. O que é bem interessante. Não bastava a pobreza que se vivia em determinada região. Muitas vezes, essa pobreza, essa fome que se passava, essa miséria, era só um dos pontos. Porque o cara, simplesmente pelo fato dele ser pobre, ele não tinha uma justiça ao seu lado, não tinha os direitos básicos de vida. E aí, ele tem, por exemplo, a sua filha sendo violentada dentro da sua própria casa, e esse vai ser o estopim para que ele entre no movimento. Ele entra no movimento, se une a outros importantes líderes. Cosme Bento é um deles. Cosme Bento é um negro que vai ser um cara bem importante no que diz respeito à atração das classes mais baixas para esse movimento. Eles vão ocupar Caxias, que era a segunda cidade mais importante, só atrás de São Luís. Eles ocupam Caxias e o governo imperial vai mandar, esse governo imperial, nosso governo regencial, ele vai mandar para lá, né, já ali na parte final do conflito, a gente vai ter a grande ida de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para lá. O Luiz Alves de Lima e Silva ainda não tinha título nobiliárquico nenhum, mas ele chega, ele invade, ele toma Caxias dos rebeldes e ele ganha um título, ele vira o Barão de Caxias. Por conta disso, quando ele invade Caxias, ele vira Barão de Caxias. O Luiz Alves de Lima e Silva, ele participa de duas grandes revoltas regenciais. Bom, a Balaiada e a Farroupilha. Aqui na Balaiada, ele larga o cacete, corta a cabeça e mata geral. Aqui na Farroupilha, ele faz isso também, mas é o quê? Bem mais leve, ele é mais um negociador. Tá bom? Nesse grupo aqui, o Cosme Bento é mandado à forca, um dos mais pobres, um dos mais miseráveis desse movimento. Ele acaba indo para a forca, tá bom? Como punição. A Farroupilha, uma revolta que na verdade muitos vão chamar de guerra ou revolução Farroupilha, que muitos vão dizer inclusive que não é revolução nenhuma. Se você é gaúcho, não fica triste, tá bom? Não fica chateado que eu vou falar aqui. Foi uma revolta que, apesar de ter sido perdida pelos gaúchos, foi muito importante para a nossa história. E não fica com vergonha, porque perder guerra faz parte, só perde quem faz, então acontece. Não fica chateado. E outra coisa, vocês têm um feriado hoje. Eu queria ter um feriado aqui no Rio, ia ser bom para gravar mais vídeos, né? Ia ser bem interessante. Mas o que acontece? Essa Farroupilha, ela vai ser de fato um acontecimento muito marcante na nossa história. Você vai ter uma elite que estava incomodada por conta dos altos tributos que pagavam, e muitos historiadores vão trabalhar com a ideia de uma grande revolta tributária. Por quê? Porque a Farroupilha, ela foi estimulada graças aos altos impostos que os produtos rio-grandenses eram taxados quando chegavam ao restante do Brasil. Por exemplo, um charque gaúcho chegava a custar mais de 20% a mais do que um charque uruguaio. Isso é muito louco, né? Um produto que vem de fora custar mais caro, custar mais barato, ser menos taxado que o seu aqui de dentro. Então, há uma grande negociação primeiro, até que essa galera se revolta de vez e entra numa guerra que é bem duradoura e que é bem interessante, né? É uma elite por trás. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre ofereceu uma característica ao Brasil, e essa característica era o abastecimento do mercado interno, isso desde a mineração. Isso é bem interessante, né? E o que é bem marcante nisso aqui tudo é que, apesar de ter por trás uma elite, né, essa galera, esses fazendeiros, o exército vai ser formado por negros e indígenas. Tá? Tem um acontecimento bem triste, que de fato é um dos mais tristes da nossa história, né, que diz respeito ao massacre dos lanceiros negros já no fim, nos últimos dias da Guerra dos Farrapos, da Farroupilha, tá bom? Em 1845. Eles chegam a fundar duas grandes repúblicas,
a República Piratini e a República Juliana. Piratini também conhecida como República Rio-Grandense. E a República Juliana, fundada em julho em Santa Catarina, vai durar até novembro, vai ser bem curtinha, essa aqui bem maior, bem interessante. Há uma difusão de ideias, os historiadores não chegam a um consenso no que diz respeito à ideia de separatismo ou não. A maior parte acha que houve um ideal separatista nessa revolta, outros vão dizer que na verdade era mais um ideal separatista de província, para que as províncias ali do Rio Grande do Sul, para que a província ali da região sul do Rio Grande do Sul tivesse uma autonomia fiscal melhor, tivesse um acordo financeiro melhor, mas não em si um fundamento de uma fundação, né? um novo fundamento, né? Ou seja, o surgimento de uma república. Beleza? Essa revolta é terminada através de Ponche Verde, que em muitos livros vai aparecer como Poncho Verde, ou Ponche Verde, ou Poncho Verde. Foi um tratado de paz de Ponche Verde, onde o barão de Caxias, agora sim ele já é barão, porque ele virou barão aqui na Balaiada, ele vai assinar junto com o general Canabarro, Davi Canabarro, tá? Líderes dessa revolta, Giuseppe Garibaldi, que depois vai participar da unificação italiana, e Bento Gonçalves. Bem interessante tudo isso aqui, porque a Farroupilha entrou para a história como um dos acontecimentos mais marcantes que a gente viu durante esse período aqui, e só foi resolvido de fato lá no segundo reinado, tá? Você pode perceber, em 1840 já está no poder do Dom Pedro II, só em 45 que ela de fato acaba, e além disso, a Farroupilha vai fazer com que o Brasil mude sua forma de agir na região do Prata. Ou seja, a relação que o Brasil tinha com a Argentina, com o Uruguai e até com o próprio Paraguai vai começar a ser modificada a partir dos interesses desses gaúchos. Isso é bem legal, para você mostrar um pouco a força dessa galera lá no Rio Grande do Sul, porque a partir do momento em que a galera do Rio Grande do Sul já se mostrou incomodada com algumas medidas do governo central, o governo central vai ter que tentar ao longo do tempo agradar mais esses fazendeiros para não perdê-los. Inclusive, a Guerra do Paraguai tem como estopim a invasão brasileira ao Uruguai, a partir ali de 1864, e a gente tem de forma crucial essa invasão sendo dita pelos historiadores especialistas no tema, que foi uma invasão muito também para atender os interesses dos gaúchos, que não se davam bem com os blancos que estavam no poder no Uruguai naquele momento. Ou seja, os blancos não respeitavam fronteiras, atacavam o gado, roubavam o gado, incendiavam fazendas, e a galera fazia vista grossa lá no Uruguai. Então, uma forçação de barra acabou acontecendo para que o Brasil fizesse uma intervenção no Uruguai e colocasse lá um governo colorado que era financiado pelo próprio governo imperial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo isso aqui. Claro que é um resumo, é bem básico, mas isso aqui você já tem a base para matar tudo, ou quase tudo. Só para lembrar, a cabanagem e a sabinada não podem ser confundidas com a cabanada, né? Parece que é a mistura dos dois, né? A mistura da cabanagem com a sabinada é a cabanada. Não. Cabanada, ou Guerra dos Cabanos, ocorre entre 1832 e 1835. É mais uma revolta em Pernambuco de caráter restaurador, que vai tentar trazer Dom Pedro I de volta ao poder, beleza? Inclusive vai contar com a participação de alguns líderes da Igreja Católica, alguns líderes portugueses, né? Vai ter um tom religioso também. Agora, para a gente fechar, eu quero mandar um abraço aí para o David, que sempre curte quando a gente fala de revoltas, e dizer que a sua presença aqui é fundamental. Pedir para que você se inscreva, a gente está trabalhando aqui cada vez mais para tentar te deixar afiado. Valeu? Grande abraço, tamo junto.